Oi, gente, tudo bom? Espero que estejam todos saudáveis e bem, na medida do possível. Meu nome é Thiago Seixas, eu sou economista e mestrando em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. E eu estou gravando esse vídeo a pedido do pessoal da APG, que é a Associação de Pós-Graduandos da Unicamp, para falar um pouquinho sobre uma suposta dicotomia que existiria, um suposto dilema entre salvar vidas e salvar a economia. Esse debate é um debate que vem ganhando bastante força desde o início da pandemia, em parte pelo posicionamento público do presidente da República e de uma parte do empresariado que vem pressionando no sentido de uma reabertura do comércio e das atividades econômicas de uma maneira geral, mas também é um debate que tem sua força e sua relevância devido a um temor muito compreensível e muito pertinente da classe trabalhadora, que se vê diariamente dividida entre o medo de sair de casa para trabalhar e acabar contraindo o vírus e a necessidade de garantir a sobrevivência de suas famílias e pagar suas contas. Então, a mensagem principal que eu queria passar nesse vídeo é que, ao menos nos termos em que esse debate tem sido colocado, como se fosse uma escolha entre ou a saúde de um lado ou a economia de outro, esse é um debate bastante perigoso, na verdade, porque ele leva a alguns falsos dilemas e algumas falsas saídas. Primeiro porque, por uma questão de lógica, sem as vidas, sem as pessoas, a gente não tem uma economia para salvar. A economia ela é justamente feita dessas vidas, né? Então, não é como se a economia fosse algo separado da vida e da sociedade, muito pelo contrário. Na verdade, a economia ela é baseada em relações sociais. Só que mais do que isso, é um debate perigoso porque ele gera uma certa ideia ilusória de que sem o isolamento a economia iria bem, de que a economia estaria rodando, que os empregos estariam sendo gerados e que a gente voltaria a uma normalidade rapidamente. Então acho que isso coloca duas questões para a gente discutir. Primeiro, discutir a crise e a natureza da crise e a dimensão da crise, mas também pensar a que normalidade é essa que a gente está querendo voltar e tentando voltar. Será que essa normalidade ela ainda é possível? Será que ela é viável? E até mesmo, será que ela é satisfatória? Será que antes da crise as coisas estavam melhor, assim, que as coisas estavam boas? Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente pensar nisso é pensar que essa crise é uma crise completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Infelizmente, a sociedade brasileira é uma sociedade que está acostumada a crises econômicas. Só para citar num passado recente, a gente teve a crise de 2008, que foi uma crise global, mas afetou bastante o Brasil, e a gente teve uma crise em 2015, 2016, que é uma crise da qual até agora a gente não se recuperou direito. Vem sendo a recuperação mais lenta da história brasileira, sem que a gente consiga nem mesmo retomar o nível de atividade do pré-crise, né? E além disso, as condições de vida da população vêm se deteriorando ano após ano. E aí, não bastasse tudo isso, vem a crise do coronavírus, agora no início desse ano, que é uma crise completamente diferente. E por que é uma crise completamente diferente? A crise do coronavírus é uma crise que ela não nasce como uma crise econômica. Ela, na verdade, é uma crise que nasce como uma crise da saúde pública e que vai se espalhando para outras esferas da sociedade. E se espalha também para a economia, é uma crise externa à economia, mas que entra para a economia e se torna uma crise econômica, muito por causa das peculiaridades que a gente tem para combater essa crise, né? Mesmo lidando com esse vírus já há alguns meses e lidando com essa situação de pandemia já há quase 2 meses, o que a gente sabe sobre o coronavírus ainda é muito pouco. A gente sabe que é um vírus que se espalha muito rapidamente, tem uma alta taxa de contágio, e por isso, na falta de uma vacina ou um tratamento mais efetivo, a maneira mais efetiva que a gente tem até agora para combater essa pandemia é o isolamento social, para tentar diminuir a velocidade de contágio, né? E tentar garantir um tempo necessário para que o nosso sistema de saúde se adeque à gravidade da situação, se adeque e esteja preparado para receber essas pessoas doentes, de maneira que a sociedade, que enquanto sociedade a gente tenha o menor número de mortes possível, né? Para evitar também um colapso do sistema de saúde, a exemplo do que vem acontecendo, por exemplo, em países como a Espanha ou a Itália, ou até mesmo em alguns estados brasileiros, né? Infelizmente, enquanto a gente grava esse vídeo, a gente já está chegando nessa situação, a gente já está com mais de 10 mil mortes.
Obviamente, esse isolamento social ele traz implicações para a economia, porque ele acaba congelando vários fluxos de renda. E o que eu estou querendo dizer aqui com congelar esses fluxos de renda? À medida que você pede para as pessoas que elas fiquem em casa e que você fecha os estabelecimentos, as pessoas elas vão passar a consumir menos, porque elas estão em casa. Ao consumirem menos, essas pessoas elas vão acabar demandando menos das empresas. Essas empresas, ao terem seus fluxos de renda comprometidos, elas vão acabar contratando menos e pagando menos salários, e assim a economia vai pouco a pouco se resfriando. Essa roda que bota para girar a economia, ela vai parando, né? E a economia vai se retraindo. Então, até aqui, na verdade, não tem nenhuma grande divergência com quem defende a reabertura da economia, né? E o intuito desse vídeo, na verdade, não é negar os efeitos do isolamento sobre a economia. A questão é o que fazer a partir disso. Será que a única saída é mesmo romper o isolamento e tentar forçar uma normalidade? Segundo algumas pesquisas que vêm saindo, algumas pesquisas de opinião, a maior parte da população brasileira é a favor de algum tipo de medida de isolamento. A questão, então, a questão que a gente pode propor nesse vídeo então o que fazer para amenizar os efeitos econômicos da crise sobre a vida das pessoas. Porque, afinal, a economia ela tem que servir as pessoas e não o contrário, né? E frente a uma crise tão diferente, as respostas têm que ser diferentes e vêm sendo diferentes ao redor do mundo. Muito diferente, aliás. Lá no início da pandemia, em março, o SECOM, que é um grupo de estudos de conjuntura e política econômica do Instituto de Economia, lançou um estudo em que a gente fazia um apanhado geral do que vinha sendo feito ao redor do mundo e a partir disso a gente sugeria algumas medidas para que o Brasil pudesse lidar com essa pandemia com base na experiência internacional. Analisando essa experiência internacional, um dos principais pontos que o estudo traz é que a saída para a crise ela passa necessariamente por uma atuação do Estado como coordenador da atividade econômica e ainda como garantidor desses fluxos de renda dos quais a gente havia tratado. Ou seja, dado que não dá para a gente sair da crise mobilizando a força de trabalho e pedindo para que as pessoas voltem a trabalhar, a consumir e a fazer tudo normalmente, o que o Estado tem a fazer é garantir ele mesmo esses fluxos. Então, as medidas para lidar com essa crise envolvem que o Estado garanta a renda desses trabalhadores para que eles não precisam sair de casa e se colocar em risco, e também que o Estado passe a garantir que o setor privado não vai sair completamente quebrado dessa crise. O Estado precisa garantir as condições para que o setor privado sobreviva, né, a essa crise. E ao longo da crise também foi se criando um certo consenso de que só o Estado tem os mecanismos necessários para lidar com essa situação e coordenar a economia de maneira a gerar o menor sofrimento possível. E esse consenso acabou chegando no Brasil, de alguma maneira. Infelizmente, a realidade se impôs ao governo, que, mesmo a contragosto, começou a tomar algumas medidas que vão nesse sentido que a gente vem tratando aqui. No entanto, um ponto que é importante a gente ressaltar é que, apesar dessas medidas até irem no sentido correto, elas, em geral, elas têm vindo muito tarde e de maneira muito insuficiente, reforçando um dilema que seria plenamente evitável, né? Então, o intuito do vídeo, ainda que o intuito do vídeo seja um vídeo curto, então não cabe aqui a gente se alongar muito nessas medidas, mas eu acho que tem dois exemplos que mostram isso que eu estou falando, dessa insuficiência das medidas do governo. Um exemplo é a medida provisória 936, que prevê a suspensão de contratos de trabalho do setor privado formal, com uma compensação por parte do Estado, e a outra é o auxílio emergencial de R$ 600, que pode, em alguns casos, de acordo com algumas condicionalidades, chegar a R$ 1.200. Sobre a MP 936, uma outra nota do SECOM mostra que o custo para o Estado para se recompor, o custo que o Estado tem para recompor a parte dos salários nos moldes do que está sendo proposto pelo governo, gira em torno de 0,3%. Mas, dado que essa recomposição não é uma recomposição integral, a massa salarial desses trabalhadores pode cair em até 28%. Só que o custo adicional
para que o governo mantivesse essa massa salarial integralmente intacta seria de apenas 0,2%. Ou seja, com um pouquinho mais o governo poderia fazer uma grande diferença na vida das pessoas e evitar esse dilema. Um outro exemplo disso é o auxílio emergencial que vem sendo pago aos trabalhadores informais, né? Com muito custo, a gente conseguiu aprovar um auxílio emergencial no valor de R$ 600. Na verdade, o governo queria que esse auxílio fosse de R$ 200. Só que muitas vezes esse auxílio não resolve o problema das pessoas. Porque enquanto o rendimento médio normal desses trabalhadores informais é de R$ 1.400, esse auxílio de R$ 600, às vezes, ele não é suficiente. Então, o que eu queria mostrar com esses exemplos é que ainda que o governo tenha tomado algumas medidas, elas parecem ser muito insuficientes e acabam por passar a impressão de que, de fato, existe essa dicotomia e reforça esse dilema para o trabalhador entre ir trabalhar e se colocar em risco ou ficar em casa com sua renda muito comprometida. E aí isso nos leva para um segundo ponto, que é tentar entender qual que é a alternativa a esse isolamento social, né? Que cenário é esse em que a gente tentaria retomar normalmente a atividade econômica? Será que isso é mesmo possível? Será que isso não é tentar forçar uma normalidade que já não existe mais? O impacto de uma retomada precoce da economia, ele pode ser devastador não só para a sociedade, mas inclusive para os indicadores da economia. Primeiro porque nada garante que as pessoas vão, por exemplo, retomar seu nível de consumo, e outro porque, e um outro motivo é porque com o caos e a morte de um grande número de pessoas, você acaba destruindo a capacidade produtiva da economia, trazendo efeitos muito piores, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Além disso, é muito pouco provável que o Brasil realize milagres fazendo diferente do que o resto do mundo inteiro está fazendo. E ainda mais com o mundo crescendo muito pouco, né? Aí acaba que a gente depende também da economia do resto do mundo. Então, assim, o cenário de crise é muito grave. De acordo com o FMI, com um estudo lançado pelo FMI algumas semanas atrás, a queda do PIB global deve ser em torno de 5%, e no Brasil já tem algumas estimativas. O FRJ, por exemplo, fez uma estimativa que coloca um cenário de referência, uma queda de 6,1%, mas podendo chegar num cenário pessimista até uma queda de 11% do PIB, né? E o que nos resta, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que a economia vai sofrer um baque, e o que nos resta, de alguma maneira, é tentar organizar essa queda e proteger as pessoas, protegendo assim a economia também. Por último, um último ponto que eu queria colocar é só uma reflexão de que essa tentativa de salvar, de organizar essa queda e proteger a vida das pessoas não vem sendo a política econômica adotada no Brasil. Inclusive não antes, inclusive mesmo antes da crise, né? Não é como se a normalidade do pré-corona fosse satisfatória. Tem um estudo recente de uns pesquisadores do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, o CESIT, que mostram, a partir de dados do IBGE, que a taxa de subutilização do mercado brasileiro, por exemplo, estava em 24%, o que significa que faltou trabalho para 27 milhões de pessoas. Isso para não falar do ritmo de crescimento da economia, que vinha muito lento, em torno de 1%. Isso para não falar do número cada vez maior de pessoas em situação de rua e do número de pessoas cada vez mais desistindo de procurar empregos ou então se virando com empregos muito precários. Então, por fim, a reflexão que eu queria deixar é que a economia já não vinha bem, nem mesmo antes da crise, e que não vai ser com as políticas econômicas que a gente vinha adotando antes da crise, de cortes e austeridade, que a gente vai conseguir sair dessa crise. Então, que a economia, que essa crise impõe não só a gente repensar várias coisas sobre nossa sociedade, mas também repensar que economia é essa que a gente quer salvar. E é isso. Espero que a gente possa fazer outros vídeos mais pra frente. Espero que tenha ajudado de alguma maneira no debate. Obrigado.